Mas o que a gente fez ontem, né? Ontem a gente resolveu um problema que a gente tinha aqui com o banco de dados, só para dar uma recapitulada básica. A gente tinha criado aqui uma classe DB. Não, a gente não está usando o ORM. A gente criou aqui uma classe DB. Fez algumas abstrações aqui para poder não ficar repetindo o código toda hora. Então, do execute, do fetch1, do fetchAll, etc. Além da conexão do próprio banco e tal. Criamos uma classe de repositório, onde nessa classe aqui a gente recebe um callable aqui que vai pegar o banco de forma, vamos dizer, lazy loading, né? Então a gente carrega, no momento do uso aqui que a gente pega o banco lá, a gente não insere o banco diretamente criado aqui dentro. E aqui dentro estão as queries nossas aqui, então tem o init que inicializa o banco, tem incrementar uso, tem várias queries que a gente usa pela aplicação, estão aqui definidas. Elas ficam concentradas aqui em repository, sim, elas estão em SQL mesmo, porque a ideia é não usar realmente o ORM nessa aplicação. E isso aqui ele é inicializado aqui no nosso Bootstrap. Então aqui quando o Fast API sobe, ele sobe esse lifespan, né? Ele roda ele, e que conecta no banco. Aqui fora a gente tem a instância do banco, né? Então ele conecta esse banco, e quando o Fast API termina, ele desconecta esse banco. E a gente tem essa funçãozinha getDB. Isso aqui é para resolver um probleminha, que é a ordem de carregamento aqui, né? Porque primeiro o Fast API carrega e importa todos os arquivos. O Fast API não, na verdade o Python carrega e importa todos os arquivos que ele precisa. Então nesse momento aqui ele vai fazer toda essa parte que está fora aqui. E o Fast API sobe na sequência, então o Fast API sobe depois. Então no momento que ele conecta aqui o Fast API, tudo já foi importado. Então se a gente não tiver essa função para fazer o lazy loading, quando aqui nas rotas, por exemplo, ó, como que eu uso na rota? Vamos pegar uma aqui. Então aqui nessa rota eu tenho que passar para dentro do repository o banco. Se eu fizer isso nesse momento aqui, o banco ainda não vai estar conectado. Porque nesse momento aqui de importação e distância de coisas que estão fora aqui, isso aqui é só o Python, o Fast API ainda não rodou. Então aqui eu estaria passando uma instância do banco que não está conectada ainda, sabe? Para resolver isso e deixar ele conectado, a gente passa um callable, né? Uma função, basicamente sem execução. E quando ele for ser instanciado de verdade ali... Opa, até fiz besteira aqui, ó. Então lá internamente no repository, no momento certo, ele vai chamar essa função e vai conseguir pegar o banco de verdade, entende? Esse era um problema que a gente tinha tido 2 lives para trás. Nessa live de ontem, que foi na parte da tarde ali, a gente resolveu isso. Se você quiser dar mais uma olhada, a gente discutiu mais algumas coisas lá, batemos papo e tal. Ela também está gravada no canal. Se você estiver assistindo pela Twitch, elas ficam gravadas lá no YouTube. Eu estou streamando ao mesmo tempo nos 2 lados, né? Então, se você estiver no YouTube e quiser acompanhar pela Twitch, fica à vontade, me segue lá também, tá? E se você estiver na Twitch, pode ir lá no YouTube também, que inclusive tem mais conteúdo no YouTube no canal do que só lives, né? Então tem conteúdo sobre infraestrutura, sobre rede, sobre uma série de outras coisas. Inclusive coisas como hospedar suas aplicações em casa mesmo, tem várias outras coisas interessantes, cursinho de Python e tal, tem bastante coisa lá.